Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você vai estar assistindo essa aula. Essa é a primeira aula do nosso mini curso. Então, me apresento para vocês. Muito prazer. Meu nome é Helena Amaral Santana e eu vou iniciar essa nossa primeira aula com uma pequena e breve apresentação sobre mim. Essa nossa primeira aula ela vai ser uma aula mais introdutória. Vou trazer aqui para vocês algumas questões que vão nortear o nosso pensamento durante as aulas seguintes. E desde já falo para vocês que vocês podem ficar à vontade para poder estar me comunicando por e-mail ou então por Instagram. O meu Instagram é o meu nome, Helena Amaral Santana, sobre questões, dúvidas, reflexões, debates, referências, tudo que a gente viu relacionado aqui ao curso. Porque essa aula é gravada, né? Então não dá para a gente discutir muito sobre o assunto, mas também fiquem à vontade para deixar comentários aqui nesse vídeo do YouTube. Na descrição do vídeo, eu vou deixar também o link dos materiais, dos slides, da atividade. Vou deixar novamente o link da ementa também. Caso em alguma aula, estou gravando essa primeira aqui agora, em alguma aula, eu lembre de alguma outra referência que não estava na ementa, eu deixo a referência na descrição do vídeo também. Sempre que tiver o artigo disponibilizado online, eu também coloco o link e sempre vou dar preferência para esse material que vocês conseguem acessar online. O nosso mini curso, ele terá duração de 3 horas e eu optei por dividir essas 3 horas em 6 aulas de meia hora, porque eu achei que 3 aulas de 1 hora poderia ficar um pouco cansativo. Mas, né, caso vocês queiram assistir 1 hora de aula corrida, tipo sequência aluno 2, sempre vai ser critério de vocês. O bom das aulas gravadas é isso, né? Que dá essa flexibilidade para o aluno poder estar acompanhando as aulas. Então, iniciando aqui essa apresentação sobre mim, como eu disse, meu nome é Helena Amaral Santana, eu sou de Carvalhos, sul de Minas Gerais. Carvalhos é uma cidade bem pequenininha no sul de Minas. Aqui não tem nem 5.000 habitantes, então é bem pequenininho, eu gosto muito. E eu morei aqui até os meus 18 anos. Com 18 anos eu fui fazer História na Universidade Federal de Ouro Preto, que foi onde eu me formei. E depois de formada, eu voltei para cá, entrei no mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, sou mestranda lá atualmente, da turma 2022, então estou na metade do meu segundo ano de mestrado. Mas aí eu vou para Juiz de Fora, venho aqui para Carvalhos, que eu gosto bastante de estar aqui para, sobretudo, poder escrever. E por que eu tô falando isso? Porque esse lugar de onde eu vim, tudo, foi de onde me traz muita inspiração para poder escrever minha pesquisa e também mesmo para as questões que eu trouxe aqui para o nosso mini curso. Vou estar trabalhando nessas questões em um contexto mais geral, sobretudo pegando no contexto do Brasil, né? Mas algumas coisas também são fenômenos comuns na América Latina, trazer algumas especificidades de algumas regiões do Brasil. Então, a gente vai tentar pensar nesse caráter mais amplo, né? Porque por ser um mini curso online, vi que já tem bastantes inscritos no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, tem gente do Brasil todo. Então, a gente vai tentar pensar nessas questões em um contexto maior. Então, além do mestrado, vou comentar sobre a minha pesquisa rapidamente daqui a pouco, para fazer essa conexão com a nossa aula. Eu também fiz, durante a pandemia, uma pós-graduação em ensino de geografia, história e sustentabilidade pela FAVENE. Então, foi uma pós-EAD, né, que eu fiz ali durante a pandemia, e que também está bem atrelada às minhas reflexões. Porque como eu busco compreender as representações do espaço, as representações dos lugares, a gente se esbarra muito em alguns conceitos da geografia. Então, isso é bastante importante. Também a questão da sustentabilidade está muito ligada a essa minha aproximação pela questão natural. E uma outra informação também que eu trouxe aqui para vocês nesse primeiro slide é que eu sou parte da Associação de Pós-Graduandos, a APG, da UFJF. Então, é a representação estudantil dos alunos da pós-graduação. Aqui embaixo está meu e-mail, como eu comentei com vocês, elenamaralsantana@gmail.com.
Fique à vontade para me escrever, para indicar bibliografias. Fiquem à vontade para isso. Então, também, não sei, dependendo do engajamento de vocês, a gente também pode pensar num grande grupo aí de estudos, de discussões sobre história das ciências, história do meio natural, formas narrativas, cartografia, que também está muito ligada na minha pesquisa. Então, caso vocês me escrevam, também se apresentem, falem que vocês pesquisam, para eu estar conhecendo também, que é sempre bom essa troca e essa aproximação no meio acadêmico. E essa fotinha é só para ilustrar, essa foto foi da minha formatura na UFOP. Pegando aqui o slide. Minha pesquisa. Então, eu gostaria já de mencionar que o tema do minicurso não é exatamente o mesmo tema da minha pesquisa de mestrado. Se aproxima muito, só que, como eu disse, eu quis trazer um contexto mais amplo para a gente estar pensando nessas diversas possibilidades, já que aqui a gente tem pessoas de diversos lugares do Brasil acompanhando esse minicurso. Mas para vocês entenderem assim, o meu contexto, eu estudo basicamente, nem sei como conseguir resumir em 5 linhas a minha dissertação que eu vim escrevendo, mas basicamente eu penso sobre a colonização da região que veio a se tornar, em 1717, a freguesia de Aiuruoca, no sul da capitania de Minas Gerais. Então, Aiuruoca foi uma freguesia, sede de paróquia, um centro administrativo de considerável poder na região do sul de Minas Gerais, que no final do século XVII já estava sendo citada em cartas de viajantes, de bandeirantes, e que logo ali na primeira década do 18 já se tornou arraial, em 17 freguesia, e a área que essa freguesia abarcava, que o centro Aiuruoca mesmo exercia ali seu poder, sua jurisdição e também seu poder eclesiástico, abarcava mais de 10 municípios que a gente tem hoje, aqui no sul de Minas Gerais. Vou até depois, em outra aula, colocar um mapinha para vocês, só para título de curiosidade mesmo, em algum momento pertinente, para dar um exemplo da reflexão. Mas era uma área bastante extensa, ao longo ali do século XIX, do século XX, até a segunda metade do século XX, foi se dispersando, hoje são vários municípios independentes, mas a Aiuruoca era um centro que irradiava poder colonial por uma área bem considerável que fazia parte da comarca do Rio das Mortes. A comarca do Rio das Mortes tinha sede onde hoje é a cidade de São João del Rei, aqui em Minas Gerais. Então, a minha pesquisa, ela surgiu muito do interesse em compreender esses processos de ocupação, de colonização nessa região. Quando eu falo região, porque eu estou pegando a região onde eu vivo. Porque Carvalhos, que é a minha cidade, fazia parte, da freguesia de Aiuruoca. Estou aqui muito próximo da cidade de Aiuruoca em si. Então, veio desse interesse compreender como essas pessoas foram chegando, as motivações por trás da instalação nesses espaços. A questão também muito sobre os povos originários que viviam aqui, porque a gente conta com diversos topônimos indígenas, mas os registros eles são bem escassos quanto a isso. Então, tudo isso me motivou a entender a formação dessas cidades, atuais cidades, que o território compôs a freguesia de Aiuruoca. Só que durante esse processo de pesquisa, muito do final do ano passado para esse ano, começou a me chamar muita atenção como essa localidade era narrada. E como que, a partir, sobretudo, da exploração aurífera e posteriormente do desenvolvimento agrícola, foi se alterando a concepção do ser humano do espaço e as relações com a natureza. Porque nos relatos ali do finalzinho do século XVII, início do século XVIII, a gente encontra a natureza, os sertões desbravados, quase como se fosse uma narrativa mística, um lugar perigoso, montanhas douradas, isso mesmo sendo algo ali desde a chegada dos europeus nas Américas, ainda existia um certo imaginário do maravilhoso presente nas Minas Gerais,
do final do século XVII e início do século XVIII. E como que ao longo do século XVIII e sobretudo no século XIX, esse imaginário foi se transformando à medida que a natureza passa cada vez mais a ser compreendida como uma fonte incessante de matéria-prima visando o capital. No XVIII, ali, com a questão do ouro, da exploração aurífera, e depois no século XIX, com o boom da industrialização. E isso é uma coisa que a gente percebe, a gente consegue perceber nas narrativas de viagem, nas literaturas de viagem, e não apenas. Também em cartas, em petições, em sesmarias, em documentos paroquiais, como que vai se alternando a relação à medida que vai acontecendo a urbanização e a exploração do meio ambiente. E a partir dessas questões que eu fui travando ali, que vieram ao meu encontro, também deu origem a esse mini curso. E além disso, também o espaço natural nas narrativas do século XVIII e XIX, ele também está muito presente, por exemplo, na demarcação, para marcar até onde ia cada freguesia, até onde ia cada paróquia, até onde ia cada comarca, sempre muito dividido às vezes por rios, por montanhas, por picos. As representações na cartografia, então a cartografia é outra fonte muito interessante para a gente pensar esses processos. Aqui eu trouxe uma imagem do Pico do Papagaio, que está localizado em Eiruoca. O Pico do Papagaio é sempre uma referência se pensar em Eiruoca, porque o nome Eiruoca ele vem do tupi e significa casa do papagaio. Então aqui a gente tem o Pico do Papagaio, essa bela, muito linda formação rochosa. Ela também já foi citada por diversos viajantes em diversas referências e documentos ao longo de todo esse período que a gente tem registros acerca de Eiruoca. Então, é muito interessante pensar sobre isso também. Como que esses espaços eram pensados, às vezes até um misticismo em volta desses monumentos rochosos e outras formações naturais. Então, dando sequência aqui. Passando para o próximo slide. Sobre agora o nosso título. É um título grande, um título extenso, e que algumas palavras aqui elas podem ser alvo de questionamentos. Então, podem escrever aqui nos comentários sobre isso também. A narrativa da natureza, né, as formas de narrar como se pensa na natureza, história natural e racionalização do meio ambiente, a partir da ciência e das literaturas de viagem. A questão aqui, que é o que a gente vai falar na nossa segunda aula, na hora que a gente já vai entrar nas referências bibliográficas, sobre o que a gente pode entender como racionalização do meio ambiente, racionalização da natureza. O que vocês entendem sobre isso? O que vocês pensam a respeito? Já coloco esse questionamento logo na primeira aula, porque isso pode estar envolvido com as atividades que vocês vão fazer para obter o certificado. E como muitas questões que vão nortear. Eu acho que em alguns contextos, se for pensar de acordo com algumas correntes, perspectivas, pode soar problemático ou não. Eu trouxe, tem na bibliografia de vocês, a gente vai ver nas próximas aulas referências bibliográficas que tratam desse termo, por isso eu não vou me adiantar falando sobre ele aqui agora, vou deixar para a aula 2. Mas já coloco aqui o questionamento de vocês, o que vocês entendem sobre isso? E sobretudo, né, eu trouxe o século XVIII e XIX, muito do século XVIII por ser minha área de pesquisa, e o século XIX por conta de, digamos, um grande boom da ciência e de diversas teses que envolvem a própria natureza, a catalogação das espécies, como que isso se desenvolveu ali no século XIX, também muito atrelado a um maior desenvolvimento da imprensa, da publicação de livros. Então a gente vai ver sobre isso na hora que a gente for tratar de alguns viajantes, de alguns autores em específico. Trouxe algumas outras questões para a gente poder pensar também, que podem ajudar a nortear, ou ajudar a nortear, ou então trazer mais dúvidas e mais questões para estar aprofundando depois. A primeira questão que eu trago aqui para vocês seria como que todo esse processo que a gente vai ver ao longo das aulas
também contribuíram para reforçar uma dicotomia. Uma dicotomia, vezes, entre o ser humano e a natureza, porque o que acontece? A concepção de natureza, as formas do ser humano de se relacionar com o espaço natural, ela foi se alterando muito ao longo dos séculos. Se a gente for pegar, não vou voltar muito lá atrás, mas dentro desse espaço que a gente tem como Brasil, pegando ali da chegada dos europeus nas Américas até ali no século XX, muitas foram as mudanças na concepção da natureza, no que você entende como natureza e também nas relações do ser humano com ela. E no que eu trago aqui uma possibilidade de haver uma dicotomia, uma separação, uma dualidade, uma oposição, talvez, será? Entre ser humano e natureza, não que o ser humano talvez já tenha se sentido, pode ser também, parte fora da natureza, mas que vai sendo estabelecida uma grande hierarquia. Isso é uma coisa que que sempre existiu em diversas culturas, né? Porque é necessário ter um controle, saber manusear os elementos naturais para a própria sobrevivência. Só que chega num ponto que não é questão apenas de você manusear a natureza para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da sua comunidade, para ritos, ritualizações, mas também no sentido do desenvolvimento e da aquisição de capital, como as práticas mercantilistas ali durante a colonização, as práticas industriais ali durante o século XIX. Então, vai alternando também, chegando num ponto onde a natureza poderia ser compreendida como uma fonte incessante de matéria-prima, talvez. Então, a gente vai ver diversos momentos ali durante o século XVIII, século XIX, às vezes citando algumas periodizações um pouco anteriores, como que foi se transformando as relações do ser humano com a natureza. Também trouxe aqui outra dualidade de razão e emoção. Fica até meio clichê falar razão versus emoção, mas é só para a gente ilustrar o que, com o desenvolvimento crescente das ciências, cada vez mais, isso ali desde o século XVI, uma valorização da racionalidade, onde a partir do uso da razão as coisas podem ser explicadas. Então isso já está atrelado aqui também com o segundo ponto, com o terceiro, de uma ideia de liberdade, onde estando no controle, o ser humano não sofrerá pelas ameaças da natureza, porque ele sabe, ele vai gradualmente ao longo do tempo, sabendo que se aconteceu algum fenômeno natural, não foi um castigo de Deus, mas uma coisa provocada por outra coisa. Então, até mesmo essas ameaças e temores da natureza ligados muito à religião, isso vai se perdendo à medida que é possível explicar, prevenir e controlar alguns fenômenos naturais, que vão se afastando também de ideias místicas e atrelando culturas que tinham diversos cultos e relações mais próximas, mais íntimas e mais sensíveis com os fenômenos naturais, atreladas a mitos. Então, ao mesmo tempo que pode ter acontecido que eu botei aqui como enfraquecimento religioso, no sentido de atrelar fenômenos naturais a forças divinas, a religião católica também permaneceu muito forte. Isso, a religião católica permanece muito forte até os dias de hoje. Mas, sobretudo no período colonial, a gente tem que pensar a força da Igreja Católica não só como uma questão de fé, mas também como uma grande instituição de poder. E o outro ponto aqui dentro do que seria essa dicotomia seria o eu e o outro. Então é muito comum nos cursos de história a gente pensar nessa perspectiva do eu e do outro a partir do livro do Todorov, A Conquista da América, que ele traz isso muito bem, inclusive está na referência de vocês, eu vou trazer alguns trechos para as aulas depois,
mas é que o ser humano, ele enxerga o outro como diferente. Isso é uma coisa óbvia. Sempre o outro é diferente da gente. Mas, nesse sentido, é você enxergar o outro a partir de uma hierarquização. Você enxerga o outro diferente, mas diferente no sentido de inferior a você. Como no caso da conquista da América do Todorov, que é tratado os processos ali, sobretudo na América Espanhola, você olha o outro, no caso o indígena, como inferior ao europeu. O europeu enxerga o outro, a gente pensa ali numa perda, numa ausência da alteridade, de perceber o outro. Então, esse é outro processo muito marcante também, e que a gente percebe nessa questão da própria história natural da literatura de viagem. Como que muitas vezes há um silenciamento dos povos originários que viviam naqueles espaços, um silenciamento do povo, de como o povo que morava ali, que vivia ali, que lidava ali com a terra também concebia a natureza, porque muitas vezes a gente percebe esse espaço, essa narração, pela perspectiva de um intelectual europeu que veio estudar o Brasil. Então, como que isso também pode ser excludente? Como que pode haver um silenciamento? Por exemplo, como no caso de Airuoca, que é meu objeto de estudo, temos narrativas de pessoas que vieram estudar a fauna, a flora, a geologia, como por exemplo Saint-Hilaire, no século XIX, e que acaba retratando também a vida social, a sociabilidade, a religiosidade das pessoas que viviam ali. E nessa região, é uma região, e isso é um processo que acontece, a gente percebe em toda a América Latina, sobretudo, a presença de topônimos indígenas, ou seja, né, nomes de lugares indígenas, nomes de cidades, de distritos, de picos, de rios, de cachoeiras, mas uma grande ausência documental, porque a história é narrada a partir da ótica de um outro que considerava o outro um outro. Sob essa ótica, e nisso os registros de povos indígenas, de povos escravizados, até mesmo de libertos, são muitas vezes tratados a ótica da estatística, e isso não é por acaso. Não é porque os europeus dominavam a escrita como a gente conhece hoje. Não é exatamente por isso. Havia um projeto de silenciamento. E cabe a nós, também nesse mini curso, pensar que como a partir da natureza, dos elementos naturais, a gente pode também estar dando voz, tá pensando a partir desses povos, onde eles estão inseridos, porque a ausência, ela não é só ausência, a ausência tem um grande significado também, o silenciamento tem um grande significado. E como que a gente pode usar da história natural, como que a gente pode usar até mesmo das literaturas de viagem, dos registros cartográficos, dos elementos naturais, porque os elementos naturais são vestígios que permaneceram no tempo. Aquele pico que marcava determinada divisão territorial, ele sempre esteve ali. Aquele rio também. Como que a gente... sítios arqueológicos e outros diversos espaços, os nomes, o que aqueles nomes significam, por que tal lugar tem aquele nome. Então, como que a gente pode pensar também na natureza, no espaço natural, como possibilidade historiográfica. E dando sequência, né, a essa nossa primeira aula introdutória, também tem aqui o caso da expansão do capitalismo e da industrialização e as relações com o trabalho e com o tempo. Então aqui a gente já está indo sobretudo ali para o século XIX, também pegando ali o início do século XX, como que foi mudando ainda mais as relações do ser humano e as concepções da natureza com a expansão do capitalismo e a industrialização. Sempre olhando a natureza como uma fonte incessante de matéria-prima. E no que a gente pega da relação com o trabalho, com o tempo, no que você vai controlando a natureza dessa forma exploratória, você também está controlando o corpo do trabalhador. Pegando no sentido, por exemplo, do trabalhador operário, a questão do tempo. Aquelas pessoas que saíram do campo para trabalhar nas fábricas na cidade, como que a existência do relógio
impactou na vida delas. Porque muitas vezes o próprio tempo é guiado pela natureza, pelos movimentos do Sol, pelo movimento da Lua, pelas constelações. Então havia uma aproximação mais sensível. E como que isso também foi sendo atrelado. Então, como a própria forma de, as próprias mudanças na forma de conceber a natureza também está ligada nas próprias mudanças da concepção da vida. E no século XIX também a gente teve um grande destaque das teses evolucionistas, e o ser humano, ele realmente se entendia como parte da natureza, mas como uma parte da natureza que atingiu um alto grau de evolução. E isso lhe coloca acima de todas as outras coisas. Isso também está ligado a teses evolucionistas que pegam e que abarcam a questão da raça. Aquelas teses de que certos povos se desenvolveram mais que os outros, o que dá margem, o que justifica, segundo o pensamento da época, diversas formas de preconceitos. Então, como que isso também está ligado à concepção da natureza. E já chegando ali no século XX, há uma maior conscientização quanto à questão das crises ecológicas. Porque se em determinado momento ali do século XVIII, com a exploração mineral, do século XIX, com a crescente industrialização, a natureza ela passa a ser muito entendida, ou se não entendida, a forma em que ela é explorada, como se fosse um recurso, uma forma de recurso infinita, começa a se perceber as crises ecológicas, começa a dar mais atenção a isso, sobretudo a partir da década de 70. Então começam também a se desenvolver propostas de um desenvolvimento sustentável. Como que se pode haver um desenvolvimento, haver uma manutenção do sistema capitalista, mas de forma a ser menos predatória com a natureza? E a própria questão do desenvolvimento sustentável, ela está ali atrelada a muitas problemáticas. A gente vai chegar, vamos tentar chegar, espero que conseguimos, um pouco ali no século XX. Até porque, se a gente for chegar até a contemporaneidade também, está relacionado com a atividade que foi proposta para vocês. Não sei se vocês receberam o link da atividade, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e dos outros também. Então, nas atividades, eu fiz uma introdução ali de 3 parágrafos sobre o nosso tema, e dentro dessa introdução, eu trouxe algumas questões para vocês, que é para pensar como essa relacionada a essa racionalização da natureza, o que vocês podem compreender como isso, e o que a gente vai ver em torno desse conceito, dessa palavra, dessa expressão ao longo das aulas, e a realidade atual, levando em conta alguns acontecimentos recentes. Como que tudo isso que a gente vai ver nessas 6 aulas, sobretudo no século XVIII e XIX, a gente pode enxergar questões e relações semelhantes nos dias de hoje. Sobretudo se a gente for pegar as atitudes em relação ao meio ambiente, políticas públicas implementadas para preservação e exploração dos recursos naturais, como que essas políticas elas refletem e acabam perpetuando uma lógica da dominação da natureza, da dominação dos corpos, e também de uma utilização desenfreada da natureza. Ou se você achar também que isso não acontece, como que você pode pensar nas práticas de sustentabilidade nos dias de hoje? Então, é bem livre, se vocês não concordarem com alguma coisa, argumentem o porquê, mas seria mais uma reflexão mesmo, atrelando o que a gente vai ver aqui a respeito da atualidade, da contemporaneidade, para a gente pensar nessa questão histórica atrelada aos dias de hoje, ao tempo presente. Então, hoje a gente está na nossa primeira aula, já vai estar aqui o link das atividades, então vocês leem, se vocês não entenderem, se vocês quiserem trocar uma ideia, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo também, sobretudo por e-mail. Porque aí você fala, eu tô com tal ideia, você acha que é viável colocar nas atividades? Fique à vontade. Porque as atividades, elas vão ser avaliadas para vocês receberem certificados. Então é bem livre, fiquem bem à vontade para escreverem, e recomendo que vocês assistam todas as aulas antes de entregar as atividades, para poder fazer um debate mais completo. Mas já vão pensando, já vão refletindo
sobre esses pontos que eu trouxe aqui nessa nossa primeira aula. Então, gente, até daqui a pouco, até a nossa próxima segunda aula, onde a gente vai começar a teorizar e conceitualizar essas questões que a gente viu hoje, além de analisar e de refletir também sobre alguns viajantes e alguns relatos de literatura de viagem na prática, que eu vou trazer o documento. Então é isso e até daqui a pouco. Obrigada.